Graça e paz da parte do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Nós vamos falar sobre santidade, um chamado à santidade ao serviço é o tema da nossa mensagem. E vamos usar como base o capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Para dar a santidade o valor que ela merece, nós precisamos compreendê-la, entender o seu significado, sua necessidade e beleza. O próprio termo significa separado para algo ou alguém. No caso de nós, os cristãos, separados para Deus. Somos separados para viver uma vida para Cristo ou para servir a Ele. É isso que o apóstolo Paulo diz quando ele diz: já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Todo cristão alcançado pela graça do Senhor deve viver agora para Cristo. Sabe, somos separados para isso, para servir a Ele. A minha dedicação, a minha devoção a Deus me afasta automaticamente da devoção às coisas mundanas. O oposto também é verdadeiro. Isaías, no capítulo 59, no verso 2, ele escreve assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Assim, nós podemos afirmar que a separação para Deus, a santidade é para o serviço. Somos separados para servir ao Senhor. Podemos afirmar, portanto, que santidade e serviço andam de mãos dadas. O profeta Isaías conhecia muito bem o que era santidade, porque ele conheceu de perto a impressionante, a majestosa santidade de Deus. Ele falou de Deus para as pessoas comuns, assim como para reis. Ele profetizou durante o reinado de 4 monarcas, por um período de mais de 60 anos. O seu ministério, durante esse período de 60 anos, foi numa época, de crise, uma época de grande caos, uma decadência moral enorme. Um tempo em que o povo de Deus havia virado as costas para o Senhor. Um dos reis que reinaram durante o ministério de Isaías foi Uzias. E ele reinou por um longo período e foi um governante bem-sucedido. Ele transformou Jerusalém em uma cidade fortificada, de modo que ela ficou bem equipada para se defender. Ele desenvolveu a agricultura, ele desenvolveu o comércio da nação, até que ela se tornou extremamente próspera. O povo gozava, portanto, de paz, de segurança e prosperidade. No entanto, quando Uzias olhou para todas as suas realizações, o seu coração ele se encheu de orgulho e o Senhor o afligiu com a lepra mortal, conforme registrado em 2 Crônicas, capítulo 2, capítulo 26, versos de 16 a 21. Sem dúvida, um sentimento de pânico tomou conta dos habitantes de Jerusalém com a morte do rei Uzias. O que principalmente fez com que eles ficassem com medo foi Tiglat-Pileser III, o rei da Síria, um guerreiro violento e extremamente ambicioso. O seu plano era formar um grande império, conquistar todos os reinos entre o rio Eufrates e o rio Nilo, estabelecendo ali o seu poderoso império. Isaías conclamou o povo a voltar para Deus, mas eles não o ouviram. A mensagem pregada pelo profeta faria o coração do povo endurecer-se ainda mais, tornar-se ainda mais insensível. Os seus olhos veriam a verdade, mas não a compreenderiam. Os seus ouvidos ouviriam, mas não entenderiam a mensagem de salvação de Deus para
a nação, conforme o versículo 10 do capítulo 6. O povo de Jerusalém estava perdido em sua devassidão, em uma decadência cada vez maior da sua moral. O Senhor o chamou a chorar, a prantear, a rapar a cabeça, a sentar-se nas cinzas, mas em vez disso, só havia gozo e alegria. Eles matavam bois, degolavam ovelhas, comiam carne e bebiam vinho, conforme Isaías 22, versos 12 e 13. O Senhor os estava chamando para se arrependerem de seus pecados, mas a atitude deles era: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porém, alguns poucos se mantiveram fiéis ao Senhor. Eles temiam a Deus. Isaías estava entre eles. Sabe, no ano que o rei Uzias morreu, aconteceu algo que mudou completamente Isaías e mudou para sempre. Olha o que o profeta relata a partir do versículo 1 no capítulo 6. Ele tem uma visão, e em sua visão ele relata assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado em um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. A expressão vi o Senhor, ou seja, conforme ao homem é permitido ver a Deus de uma maneira compreensível e não como ele realmente é. O que João, no capítulo 1, verso 18, diz que é impossível. O homem não pode ver ou não consegue ver Deus na sua beleza, na sua poderosa soberania, não é? Deus estava assentado em um alto trono como se fosse um grande monarca. As orlas do seu manto enchiam o templo. O manto fala da realeza, da majestade, da autoridade real de Deus. A palavra hebraica usada aqui para Senhor, não é? É enfática, porque ela se refere à soberania do Senhor. O profeta estava dizendo ao povo: no ano em que perdemos o nosso rei humano, eu vi o rei verdadeiro. Isaías sabia que não havia razão para pânico, porque Deus estava no seu trono, Deus reinava, e a sua realeza é infinitamente superior à de Uzias ou a qualquer outro rei ou governo humano. Em meio à crise nacional, Deus permitiu que Isaías soubesse que nem tudo estava perdido. Nesses dias atuais, precisamos ter essa visão. Deus está no seu trono. Nada escapa ao seu controle. Nada foge do seu poder. Deus está no controle. O que mais o profeta viu em sua visão? Verso 2: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos e com 2 os seus pés, e com 2 voavam. Sabe, eram majestosos, né? Lindos de se ver. Eles tinham a capacidade de voar por quanto tinham 6 asas, e eles pairavam ao redor do trono de Deus. Com 2 asas eles cobriam os pés. E alguns estudiosos dizem que isso era em sinal de humildade, mas talvez seja mais que isso. Quando Moisés viu a sarça ardente, o Senhor o chamou do meio dela e disse: não te achegues para cá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ora, a terra não era santa devido a alguma virtude intrínseca, né? Mas porque Deus estava ali. A sua presença penetrante santificava a terra sob seus pés. Sempre que aparece, né, a presença divina, tudo é imediatamente santificado. Semelhantemente, os serafins de Isaías, lá no capítulo 6, podem ter coberto os pés porque o lugar em que estavam era a terra santa. Os serafins também cobriam os rostos com 2 asas. Por que eles cobriam o seu rosto com 2 asas? Ora, como eles pairavam ao redor do trono de Deus, eles estavam expostos à sua glória plena.
Sabe, nenhuma criatura pode resistir a essa visão esplêndida de ver a glória total do Senhor. Conforme Êxodo 33, verso 20. Ninguém nunca, jamais viu ou verá sua glória de forma plena. Nem mesmo os crentes podem vê-lo em sua plenitude e viver. Não é de admirar que, depois de ter sido visitado pelo anjo do Senhor, Manoá, não é, pai de Sansão, ele disse à sua esposa: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Juízes 13, verso 22. O Senhor, ele permite uma proximidade, mas nunca uma revelação total. Até mesmo no céu nós veremos apenas parte de sua glória. E com certeza essa será uma porção muito maior do que qualquer pessoa já viu nesse mundo, mas não veremos a incompreensível glória de Deus na sua totalidade. Os serafins não podiam suportá-la, por isso cobriam seus rostos. No entanto, o mais incrível acerca dos serafins não era a sua aparência maravilhosa, majestosa, não é? Mas e sim o que eles diziam. Verso 3: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Oh glória! Esses seres majestosos, eles clamavam uns aos outros com o trisságio, ou seja, o tríciple Santo, 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 que enfatizava com sua repetição a santidade do nosso Deus, um dos seus atributos maiores. No idioma hebraico não havia grau superlativo. O povo usava comumente as repetições para dar ênfase naquilo que gostariam. Por exemplo, Jesus disse a Nicodemos, lá registrado em João 3, capítulo 3, né? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pela repetição, ele enfatizou a importância de sua afirmação. Da mesma forma, os serafins, eles clamavam: Santo, 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 a fim de enfatizarem a santidade do Senhor. À medida que os serafins proclamavam a santidade de Deus um para o outro, o texto diz: os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Essa foi uma cena incrível, porque deve ter sido semelhante a um vulcão em erupção. A visão de Isaías é uma recordação da aparição do Senhor no Monte Sinai, registrado lá em Êxodo, capítulo 19, verso 16 a 18. Veja só o que diz: e aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Que visão assustadora e ao mesmo tempo maravilhosa. No caso de Isaías, a fumaça que encheu o templo era ou uma emanação do altar, ou uma manifestação abrasadora da presença de Deus. De qualquer forma, o seu significado é o mesmo. Deus é um fogo consumidor. Você não deve brincar com Deus, porque você será consumido. Sabe, Deus não brinca de ser Deus, Ele é Deus. Não brinque com o Senhor. Não brinque de ser crente. Seja um cristão verdadeiro. Desenvolva a sua santidade. Cresça na sua santificação.
Porque a santidade de Deus é impressionante, é majestosa e ao mesmo tempo aterrorizante. Quando Isaías viu como Deus ele é, sua reação foi imediata. Verso 5 do capítulo 6. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O profeta ficou comovido diante da cena. Ele foi devastado por suas emoções, o que o levou a pronunciar o seu ai contra si mesmo. Isso não era um simples sinal de desespero, ai de mim. Não. Quando os profetas do Antigo Testamento davam pronunciamentos ou os oráculos do Senhor, eles geralmente eram precedidos pela afirmação, assim diz o Senhor. O pronunciamento se seguia e poderia ser positivo ou negativo. Se fosse positivo, eles costumavam dizer, assim diz o Senhor, bem-aventurados. Se fosse negativo, eles diziam, assim diz o Senhor, ai. Em suas profecias, Isaías, ele usava repetidamente a palavra ai para se referir ao julgamento de Deus sobre os outros. Cristo a usou ao dar esta rude repreensão aos religiosos, líderes religiosos dos seus dias. E ele diz lá, registrado em Mateus capítulo 23, verso 13, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É uma palavra de maldição. Então vemos aqui um profeta de Deus anunciando uma sentença contra si mesmo. Um profeta de Deus anunciando uma maldição contra si mesmo. Porém, Isaías era provavelmente o melhor homem da terra naquela época, não é? Um verdadeiro servo de Deus. Mas quando viu a santidade de Deus, podia ver apenas o seu pecado. Então ele disse, estou perdido. O termo hebraico para perdido é o mesmo de aniquilado, destruído. Isaías estava dizendo, eu fui devastado pela santidade do Senhor. Eu fui destruído, eu fui consumido pela santidade de Deus. Se ele era um homem santo, contudo era impuro comparado com a santidade de Deus. Então ele passou a confessar, dizendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe, queridos, ninguém pode ficar na presença de Deus sem se tornar profunda e devastadoramente consciente da sua própria miséria. É impossível ficar na presença de Deus, entrar na presença de Deus e não perceber quem nós somos. Somos uma ruína moral e somente pela graça de Deus somos preservados diariamente, da total destruição. Quando a santidade de Deus quebranta o nosso espírito, somos libertos de todos os pensamentos superficiais e inadequados sobre a nossa própria santificação. A santidade não é uma experiência. A santidade é uma reintegração, sabe? É um recomeço, não é? Deus está fazendo de novo tudo para que nós possamos voltar à sua presença. Sabe, santidade é a reconstrução de uma ruína. É um trabalho habilidoso, é um projeto de longo prazo que exige perseverança, que exige dedicação e atenção especial a tudo quanto Deus tem dado para a nossa vida. Se não entendermos a santidade de Deus, não compreenderemos a nossa própria pecaminosidade. E se não entendermos o quão hediondo é o nosso pecado, não entenderemos as suas consequências. A salvação será um conceito sem sentido para nós. Sabe,
ter até mesmo um simples vislumbre da santidade de Deus deve ser devastador. Isaías nunca mais seria o mesmo, porque ninguém jamais é o mesmo quando se tem um encontro pessoal com o Senhor. Porque o encontro com o Senhor transforma, santifica e salva. Apesar de Isaías ter sido devastado pela santidade de Deus, Deus não o deixou dessa maneira. Isaías segue escrevendo, versos 6 e 7. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que toco os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Oh, glória a Deus! Uma brasa acesa foi tirada do altar e encostada nos lábios de Isaías, como símbolo de sua purificação. Sabe, o profeta ele teve uma experiência significativa de santificação antes que pudesse dar anúncio da mensagem divina. Observe que o pecado foi tirado pelo fogo de Deus. O profeta foi ungido e essa unção serviria para toda a sua vida. E ele seria capaz agora de realizar a sua missão. Oh, Senhor, concede-nos tal graça, sabe, que nossos lábios sejam purificados, que sejamos ungidos para proclamar com o poder que vem dos altos céus a tua palavra de salvação e de transformação, que sejamos ungidos para cumprir a nossa missão, para fazer o nosso trabalho, para anunciar a tão grande salvação a esse mundo perdido nas trevas do pecado. O texto segue dizendo: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Então agora o próprio Deus fala. O Senhor estava procurando um mensageiro apropriado. Quem poderia ser esse mensageiro? Ora, o quadro em Judá era realmente negro. Seria necessário um grande homem de Deus, porque era uma tarefa grandiosa. Isaías, tendo sido preparado pelo fogo de Deus, foi capaz de responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de sua unção especial, ele poderia não ter respondido dessa maneira. Pelo menos aqui nós encontramos também uma grande lição. A preparação, a santificação é a chave para qualquer missão. Separe-se, consagre-se, santifique-se e sirva ao Senhor. Porque a unção, ela combina o esforço humano com o agir de Deus. Então, disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade e não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhes os olhos, para que não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Que sentença cruel. Que sentença dura, que sentença pesada deu o Senhor. Esses versículos, eles falam de cegueira judicial. O povo de Judá havia se desviado muito de Deus e já estava cego. Eles já não enxergavam a Deus e agora estava sendo julgado pelo Senhor. A mensagem pregada pelo profeta não seria atendida, mas fora dada para confirmar a dureza do coração daquele povo e não para efetuar mudança. Oh, querido, você que está ouvindo essa mensagem,
quebrante o seu coração enquanto ainda há tempo para buscar o Senhor, antes que o Senhor o endureça de tal forma que você já não poderá mais encontrá-lo. Sabe, naturalmente, esta mensagem não seria atendida pela grande maioria do povo, mas haveriam alguns que formariam o núcleo de remanescentes judaicos. Em toda sociedade, por mais perversa e perdida que esteja, sempre haverá homens e mulheres fiéis ao Senhor, ainda que em pequeno número, mas sempre haverá remanescentes do Senhor. A verdade é que os olhos de Judá seriam fechados espiritualmente, porquanto já estavam fechados. O coração ficaria mais duro e insensível, pois já estava endurecido. Os ouvidos ficariam mais surdos, porque, por vontade própria, eles já os tinham fechados para a palavra do Senhor. Tudo isso é uma maneira metafórica de expressar a lei da colheita segundo a semeadura, registrada em Gênesis, capítulo 6, versos 7 e 8. O que o homem plantar, isso também colherá. Se o seu coração é fechado, se os seus ouvidos estão surdos para a palavra de Deus, ele pode endurecê-los ainda mais e ensurdecê-lo ainda mais. Portanto, cuidado com aquilo que você está plantando em relação ao Senhor. Abra o seu coração, abra os seus ouvidos, quebrante-se diante do Senhor. Ouça aquilo que o Senhor está dizendo enquanto há tempo para buscá-lo. Isaías disse: então disse eu, até quando? E respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, sem moradores, e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. A pergunta de Isaías é: por quanto tempo? Sabe, a Isaías foi dada uma mensagem muito pesada, uma missão muito difícil, e seu coração ficou pesado de tristeza. Ele quis saber por quanto tempo ficaria envolvido nessa missão. E a resposta divina foi que isso ocorreria até que os assírios e posteriormente os babilônios tivessem completado, não é, o julgamento que havia sido profetizado sobre Judá, sobre o qual o povo de Israel já estava sofrendo os estágios iniciais. No versículo 13, o Senhor promete que preservará os remanescentes para com eles reiniciar a nação de Israel após o retorno do cativeiro. Queridos, Isaías era, posso dizer assim, o homem da hora. Isaías era o profeta da vez, mas ele só seria capaz de realizar a sua missão se recebesse unção apropriada. Nós somos o povo da vez. Nós estamos na nossa hora. Precisamos desta unção. Precisamos desta separação para fazermos e para cumprirmos a missão que o Senhor tem entregue à sua igreja. Conta-se o testemunho de um pastor missionário que serviu a Deus por muitos anos no Congo, hoje conhecido como Zaire, né, o Paul Zaire. Hoje ele trabalha no Suriname. Ele tem 3 filhos que trabalham no campo missionário de sua estação. Certa vez ele teve que se afastar por alguns meses, e quando voltou, os líderes da aldeia vieram ao seu encontro e se alegraram muito com a sua volta. E o porta-voz ali dos líderes lhe disse: quando você volta, o poder volta. Existe de fato a questão da unção. Muitos podem trabalhar e desenvolver uma obra respeitável, mas alguns homens, dotados de uma unção divina, podem realizar uma tarefa distintiva. O profeta Isaías era sem dúvida um homem dotado de uma unção especial e cumpriu uma tarefa distintiva. Que Deus possa nos usar desta forma. Concluindo, Isaías responde à santidade e ao chamado de Deus
com o coração quebrantado, coração contrito. Ele abandonou o pecado, ele confessou as suas falhas, ele seguiu o Deus Santo e recebeu o perdão divino em consequência da sua decisão, do seu reconhecimento, reconhecendo a sua própria pequenez e sua própria perdição. Pedro escreveu em 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Uma vez que o próprio Deus é santo, ele quer que seu povo seja santo. Viver uma vida santa, uma vida separada para o serviço do Senhor, nos distingue do mundo. Já somos posicionalmente santos em Cristo, mas Deus quer que a nossa vida corresponda à nossa posição. Dessa forma, o mundo espectador verá a diferença que conhecer Cristo faz na vida de uma pessoa. O apóstolo Paulo disse lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se você professa seguir a Cristo, viva uma vida que prove isso. Viver uma vida santa e uma vida de servo lhe dará ousadia diante de Deus. Isso envolve confessar e abandonar o pecado regularmente e servir regularmente ao Senhor. Veja o conselho de Elifaz a Jó, embora tenha sido dado de um modo insensível, não é? O conteúdo não deixa de ser verdadeiro. Elifaz disse para Jó, se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda e deitares o teu ouro no pó, e deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada, porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Jó 22, 23 e 26. Você não poderá encarar a Deus e se deleitar nele se houver pecado não confessado em sua vida. Sempre que houver pecado não confessado, você terá dificuldades para orar. Deus não quer que isso aconteça com você. Ele quer que você seja santo, que você seja separado para servi-lo, mesmo que ele tenha que discipliná-lo. O que você deve fazer para se tornar santo? Bom, você pode fazer o que Davi fez, orar com o coração puro. Davi fez isso, registrado ali no Salmo 51, versos 9 e 10. Diz o salmista, esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém? Depois, faça o que Salomão, o filho de Davi, sugeriu, não é? Ele diz, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios 13, verso 20. Esteja ao redor daqueles que o influenciem para a santidade, para o serviço, para o bem. O Senhor já lhe ensinou sobre a extensão da influência do pecado em sua própria vida? Você já se identificou com o clamor do apóstolo Paulo? Paulo escreve em Romanos 7, 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se você não reconhecer a profundidade do seu próprio pecado, você terá pouco apreço pelas maravilhas da graça
e da santidade de Deus. E você nunca reconhecerá o privilégio que é servir a Deus. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e te deixar completamente puro. Sirva ao Senhor em santidade. Que Deus, o nosso Senhor, nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Amém.